Olá! Vamos fazer um resumo da aula sobre desenvolvimento da lógica, sintetizando os principais conceitos para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Tipos de dados. Até a aula passada, trabalhamos apenas com processamento de ações, sem a necessidade de manipular dados em uma tabela. No entanto, sabemos que o computador é uma ferramenta utilizada para solucionar problemas que envolvem dados e instruções, para que as informações possam ser processadas. A manipulação de dados em um algoritmo e, posteriormente, em um programa, só é possível com base em algumas regras fundamentais para a definição dos tipos de dados. Os tipos de dados a serem utilizados dependem da finalidade dos algoritmos, mas podemos definir alguns pelo fato de serem largamente utilizados e implementados na maioria das linguagens, sendo estes numéricos inteiros, numéricos flutuantes e caracteres. Numéricos inteiros. Esse tipo de dado é representado por números não fracionados positivos ou negativos, como 10, 50, menos 56, menos 1000, etc. Numéricos flutuantes são representados por números fracionados positivos ou negativos, por exemplo, 10,5, menos 45,78, 178,67, etc. Caracteres ou literais. É o maior conjunto de dados. São representados por letras, números, símbolos e espaço em branco, sempre entre aspas. Exemplo, cadeira, 100, 10 reais, 11 horas, etc. Variáveis. Para que os programas manipulem os dados, estes devem ser armazenados em sua memória. O espaço da memória do computador que reservamos para guardar os dados é chamado de variável, que, como o próprio nome sugere, pode conter valores diferentes a cada instante de tempo, ou seja, seu conteúdo pode variar de acordo com as instruções do algoritmo. Para que o computador consiga fazer um determinado cálculo, por exemplo, uma soma de dois números, é necessário que ele armazene os números na memória do computador, que funciona mais ou menos como a nossa memória. Veja, suponha que eu peça para você calcular a soma dos números 1 e 2. O que você faz, mesmo sem perceber? Você memoriza o número 1, em seguida memoriza o segundo número, que é o 2. E usando seu conhecimento sobre operação matemática, calcula a soma dos números 1 e 2, chegando ao valor do resultado, no caso 3, armazenando esse número na sua memória também. O computador faz a mesma coisa. Em sua memória temporária, chamada memória RAM, ele aloca um local para guardar os dados fornecidos, como se fosse uma gaveta. Este local, onde o dado será armazenado, deve receber um nome, como se fosse uma etiqueta que colocamos nas gavetas para indicar o que contém dentro dela, para que a localização dos objetos seja mais rápida. E ainda também devemos informar que tipo de objeto está dentro da gaveta, ou seja, que tipo de dado está dentro de cada variável. Portanto, cada variável deve receber um nome e a definição do tipo de dado que ela deve receber. Identificação de variáveis. Temos que saber que todo dado a ser armazenado na memória do computador deve ser previamente identificado. Por isso, as variáveis são referenciadas através de um nome, identificador, criado por você durante o desenvolvimento do algoritmo. Exemplos de nomes de variáveis: produto, idade, A, X, nota 1, peso, preço. O conteúdo de uma variável pode ser alterado, consultado ou apagado quantas vezes forem necessárias durante o algoritmo. Mas, ao alterar o conteúdo da variável, a informação anterior é perdida, ou seja, mantém-se a última informação armazenada na variável. É importante lembrar que uma variável armazena apenas um conteúdo por vez. Veja o exemplo da figura que temos na tela. Uma variável pode ser vista como uma caixa com um rótulo, nome, colado nela, e em um dado momento guarda um determinado valor. O conteúdo dessa caixa não é algo fixo, permanente. Na verdade, essa caixa pode ter seu conteúdo alterado diversas vezes. No exemplo da figura apresentada na tela, a caixa apresenta a variável, o nome dessa variável seria a nota e o valor dessa variável seria 5.
Em outro momento, essa caixa poderá conter outro número qualquer. Entretanto, a cada instante ela conterá um e somente um valor. Regras para a utilização de variáveis. Aprendemos, portanto, que o nome de uma variável é utilizado para sua identificação e posterior uso dentro de um programa. Sendo assim, é necessário estabelecer algumas regras de utilização dos nomes destas variáveis. O nome de uma variável deve começar por um caractere alfabético. O nome da variável não pode conter caracteres em branco. Não se deve colocar caracteres especiais ou uma palavra reservada a uma instrução de programas. Exemplo: identificadores válidos, alfa, x, notas, média. Identificadores inválidos, 5x, a:2.b, x, hífen, y, nome usuário, leia, considerando que esta seja uma palavra reservada à instrução de uma linguagem, como no nosso caso, o português estruturado. Constantes. A constante, assim como a variável, é o espaço da memória do computador que reservamos para guardar dados. No entanto, ao contrário das variáveis, constantes contêm dados que não variam com o tempo, ou seja, permanecem sempre com o mesmo conteúdo, é um valor fixo, invariável. Um exemplo clássico de constante é o π, que sempre será igual a 3,14159. Atribuição de variáveis e constantes. Para atribuir um valor qualquer a uma constante ou a uma variável, devemos usar o símbolo de uma seta apontando para a esquerda, conforme podemos observar nesse exemplo. Perceba que, independentemente do tipo de dado adotado, caracteres variados como Joãozinho, números inteiros como a idade 15 ou flutuantes, como o exemplo de salário 1.500, o processo de atribuição é o mesmo. Perceba também que no pseudocódigo da figura desse exemplo, as variáveis estão relacionadas com seus respectivos tipos de dados. Operadores. Na solução da grande maioria dos problemas, é necessário que as variáveis tenham seus valores consultados ou alterados, e para isso devemos definir um conjunto de operadores, sendo eles os operadores aritméticos, que são usados na resolução de cálculos. Para utilizar esses operadores, devemos obedecer à ordem de prioridade, como aprendemos na matemática: parênteses, potência, multiplicação, divisão e, por último, soma e subtração. Os operadores relacionais permitem a execução de testes entre constantes e variáveis. Veremos mais sobre esses operadores quando estudarmos as estruturas de decisão. Operadores. Os operadores lógicos executam funções especiais dentro dos pseudocódigos, quando relacionados aos testes condicionais ou a outros valores lógicos. Retomaremos aos operadores lógicos nas aulas de estrutura de decisão. Comandos ler e escrever. No algoritmo, é preciso representar a troca de informações que ocorrerá entre o mundo da máquina e o nosso mundo. Para isso, devemos utilizar os comandos de entrada e saída, ou seja, comandos de leitura e escrita. Comando escrever é utilizado para mostrar a saída de dados na tela do computador, ou seja, usa-se esse comando quando necessita-se mostrar algum dado do algoritmo e posteriormente do programa. Exemplo: escreva bom dia. Valor, que é uma variável, recebe 10. Escreva, então, o conteúdo da variável valor. Escreva 56. Comando ler. O comando ler é utilizado quando deseja-se obter informações do teclado do computador, ou seja, é um comando de entrada de dados. Para simplificar, use-se a instrução ler quando necessita-se que o usuário do algoritmo e, posteriormente, do programa digite algum dado. O comando ler permite a inserção de dados pela interação com o usuário. Usa-se este comando quando deseja-se obter informações do teclado do computador, ou seja, é um comando de entrada. Leia nome. Leia a variável nota 1.
Leia nota 2. Leia a variável tempo. Lembre-se, esta apresentação é apenas um resumo do tema e, portanto, não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas. Um grande abraço e até a próxima!